E aí pessoal, tudo certo com vocês? O tema do vídeo de hoje, galera, a gente vai estar batendo um papo, né? Vai estar explicando um pouco sobre o motor da Meriva, que é 1.8 16 válvulas, tá bom, galera? Para quem não sabe, galera, a Meriva teve a sua versão 1.8 16 válvulas, tá? Que no caso é a minha. Foram poucos fabricados aqui no Brasil, tá bom? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, dê o seu like, compartilha com o pessoal, que o YouTube vai estar entendendo que o pessoal vai estar gostando do vídeo e para que consiga levar para mais pessoas, tá bom, pessoal? Para quem não sabe, galera, a Meriva ela foi fabricada assim com o motor 1.8 16 válvulas, tá bom? E foram apenas, se eu não me engano, acho que 2 anos de produção. Se eu não me engano, acho que foi de 2002 a 2004, tá? Ou 2003 a 2004, tá bom? E muitos motores da Meriva são 1.8 8 válvulas, tá? A Meriva ela foi fabricada, foi iniciada em 2002 a 2012, tá bom? Então foram 10 anos de mercado, tá certo? E qual que é a diferença do motor 1.8 16 válvulas para 8 válvulas, tá? A diferença, galera, não tem é, não tem tanta diferença assim, sabe, tipo extraordinária. A única coisa que vai mudar, galera, é o torque do motor. Quer ver que eu vou até colocar aqui, ó, no Google para vocês verem. Só que um inscrito comentou aqui no meu vídeo para estar explicando, né, a diferença deste motor. Por isso que eu vim aqui gravar para vocês, tá? Eu vou ler aqui o comentário, tá bom? Aqui é um inscrito, tá? Green Diniz 1939, tá? Um abraço aí para você que comentou aqui neste vídeo. Ó, muito top o vídeo. Tem uma Meriva Max 1.8 8 válvulas no ano de 2006. E sempre tive curiosidade sobre o modelo 1.8 16 válvulas. Você chegou a medir o 0 a 100 nessa Meriva 16 válvulas? Eu vi nos comparativos na internet que o torque da 8 válvulas é um pouco maior, vem antes. Mas a potência das 16 válvulas, por ser maior, ainda assim deve ajudar o 0 a 100 em si. Seria legal se você fizesse um vídeo medindo isso. Vamos lá, vou fazer um breve resumo aqui, um pouco de uma explicação. A diferença da 16 válvulas para 8 válvulas, a 16 válvulas ela tem mais torque do que a 8 válvulas. Eu vou até colocar aqui no Google para para vocês verem. Ó, a comparação entre a Chevrolet Meriva 1.8 16 válvulas e a 1.8 8 válvulas resume-se ao dilema de desempenho em alta velocidade, robustez e economia na cidade. Ou seja, a Meriva, por ter esse 16 válvulas, né, que são 4 válvulas a mais, ela tem um torque a mais e também ajuda até na economia do combustível. Porque a Meriva ela é um carro pesado. A Meriva ela tem a fama de ser beberrona. E esse torque a mais ajuda a ter mais força no carro, tá? Para poder forçar menos o motor e não gastar muito combustível, entendeu? Porque teve Merivas aí que foram lançadas aí do motor 1.4 e acho que foram os fabricantes, né, acharam que a Meriva ia ser econômica, tá? Mas não mudou nada porque o carro é pesado, né? Aproximadamente de 1.300 kg, então o carro tem que ter um motor mais robusto, mais forte, entendeu? Então não adiantou nada. Então 1.88 válvulas é um motor forte, porém tem um torque baixo, entendeu? Então a 16 válvulas ela acaba suprindo essa necessidade aí. Aí eu vou continuar aqui, ó. A versão 16 válvulas é ideal para estrada, entregando a maior potência, cerca de 122 cavalos, tá?
enquanto a 8 válvulas com cerca de 102 a 105 cavalos. Destaca-se na manutenção barata, tá? Sobre a manutenção da 16 válvulas, galera, é um pouco mais cara, porque ela é um pouquinho chata de perdão, ela é um pouco chata de poder acertar o ponto da correia quando vai fazer a troca da correia, entendeu? Ela tem que ter um pouco de cuidado para poder acertar o ponto dela, tá? E por isso que acaba sendo uma manutenção mais cara, entendeu? Eu fui fazer uma manutenção da minha, tive que fazer a troca da bomba d'água. Então, para poder trocar a bomba d'água, tem que tirar a correia dentada. Aí já teve que trocar a bomba d'água, entendeu? Então, com mão de obra e as peças, eu gastei mais de R$ 1.000, né? A 8 válvulas, a manutenção é mais barata. Mas não é nada absurdo, galera, que a 16 válvulas seja rios de dinheiro, entendeu? Vamos dizer que ela é um pouco mais cara ao dobro, entendeu? Assim, vou dar um exemplo. A manutenção para trocar a correia dentada dá 8 válvulas, tá? Vou dar um exemplo. A mão de obra é R$ 400, a 16 válvulas é 800, entendeu? É basicamente isso daí, tá? Ó, comparativo técnico e prático. A Meriva 8 válvulas é ideal para uso urbano, né, e familiar, né? E 16 válvulas é praticamente a mesma coisa. É que aqui fala assim, ó, 16 válvulas é ideal para rodovias e viagens, tá? Mas no final das contas, galera, é a mesma coisa. A Meriva, ela foi feita para viajar, para sair com a família, entendeu? Independente se for 1.8 8 válvulas, 16 válvulas, motor 1.4, né? Meriva, ela foi feita para viagens. Ela não foi feita para ser carro para o dia a dia. A diferença aqui, ó, da 8 válvulas que eu vou explicar aqui, ó. Desempenho: entrega mais torque em baixas rotações, o que dá uma sensação de arranque mais ágil no trânsito pesado, que é a 8 válvulas. A 16 válvulas, ó, desempenho: maior potência final e retomadas mais fortes em altas rotações, excelente para ultrapassagem segura na estrada. E realmente, galera, eu já fiz uma viagem com a Meriva e eu estava numa serra na Washington Luiz e estava numa subida e tive que fazer uma ultrapassagem e estava carregando mais 3 pessoas, tinha 2 pessoas atrás e eu e mais uma pessoa do lado. No total foram 4 pessoas. Aí tive que fazer uma ultrapassagem. Então, ainda até a terceira, deu uma esticada e o carro respondeu tranquilo, né? Uma subida. Então, o torque dela, né, por ser bem mais forte, ajudou bastante na ultrapassagem, certo? Aí vou falar da manutenção. 8 válvulas. Muito mais simples, barata e fácil de encontrar peças e mão de obra. Menos riscos de empenar válvulas ao romper a correia dentada. As 16 válvulas, ó, exige maior rigor, precisa trocar o óleo no prazo correto, pois o comando duplo é sensível e peças como tucho e correias são mais caras. Se a correia dentada arrebentar, o prejuízo costuma ser alto, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né, para quem utiliza esse carro com motor 16 válvulas, tá? Que no caso é a minha, não só a Meriva, mas tem para o weekend, Doblô. Não, Doblô não, galera. A Doblô ela utiliza 8 válvulas, tá? Mas o estilo, principalmente o estilo que tem esse motor, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, galera. Manutenção sempre tem que estar em dia, óleo, filtros, correia tem que estar em dia, entendeu? Para que você não tenha um prejuízo, entendeu? E vamos falar de consumo. Consumo da 8 válvulas mais comedido no anda e para da cidade, tá? É praticamente a mesma coisa. O consumo das 16 válvulas aqui fala um pouco mais gastona em trajetos urbanos, mas deslancha com eficiência em velocidades de cruzeiro. Assim, galera, que nem eu falei, a Meriva
ela não foi feita para uso urbano. Ela foi feita para rodovia, cidade, entendeu? Ou, perdão, rodovias, viagens, entendeu? Então, independente se for 8 válvulas é 16, então se você usar na cidade vai gastar do mesmo jeito. É. Mas é que nem eu falei, galera, é difícil de achar e se achar você tem que ter a sorte de que o carro esteja em ordem, entendeu? Porque senão você vai acabar gastando uma grana. E no meu caso, eu acabei gastando uma grana para poder estar arrumando esse carro aí, entendeu? Então, mas vale a pena, viu, galera? Para quem assim tem família grande e gosta de viajar, né? A Meriva 16 válvulas vale super a pena, viu? Não deixa para trás não. Até 8 válvulas também, tá? Só não recomendo que vocês peguem a 1.4 porque de desempenho, galera, ela não tem nada. Porque o carro é pesado. Então, não vai entregar nada. E na cidade vai gastar do mesmo jeito, né? Então, não vale a pena. Eu recomendo vocês pegarem a 1.8. Tá bom? Então é isso, galera. Esse vídeo que eu venho trazendo para vocês, tá? Que é só apenas uma explicação, tá? Que eu falei aqui das comparações do motor, né? Do carro. Mas vou trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Conforme for passando e vou tendo as ideias aqui, tá? Então, peço uma vez novamente para vocês se inscreverem no canal. E se você gostou, deixa o seu like e compartilha com o pessoal, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.